Olá pessoal, tudo bem? Uma segunda parte agora de exercícios de termoquímica. Então vamos continuar aquela sequência que fizemos no vídeo anterior. Vamos lá. Bom, o primeiro exercício aqui dessa lista diz assim: um grupo de estudantes realiza pesquisa de campo em uma área próxima ao rio Unine, afluente do Rio Negro. Eles deverão pernoitar no local e utilizarão etanol em gel, combustível utilizado em acampamentos. Que massa de etanol precisa ser queimada para fornecer 300 kJ de calor? E aqui ele descreve uma equação termoquímica e mostra uma variação de entalpia. Bom, primeira coisa que nós fizemos nos exercícios anteriores era observar se esta equação ela está balanceada, certo? Então vamos pegar uma caneta aqui para tentar observar se ela está balanceada. Olha só, aqui antes da seta eu tenho os reagentes, tudo bem? E eu tenho 1 mol de etanol aqui sendo consumido nessa reação, tudo bem? Para cada molécula de etanol, ou para cada uma molécula de etanol, eu tenho 2 átomos aqui do elemento carbono, tudo bem? Para cada molécula eu vou ter 5, 6 hidrogênios, tem mais esse aqui da frente, ó. E para cada molécula eu vou ter um oxigênio, para cada molécula de etanol. Tudo bem? Então vamos lá. Se aqui do lado dos reagentes eu tenho 2 carbonos, nos produtos eu também tenho que ter 2 carbonos, né? Então aqui ele deve carregar um 2. Por quê? Porque nos produtos eu tenho a molécula de CO2, mas a molécula de CO2, cada molécula tem um átomo de carbono. Então eu preciso formar 2 moléculas para poder ter uma equivalência. Tudo bem? Cada molécula de água carrega 2 hidrogênios. Eu preciso ter 6 átomos de hidrogênio, então eu tenho que formar 3 moléculas de água. Tudo bem? Vamos ver o oxigênio agora. Para quando foram formadas 2 moléculas de CO2, junto, né, nós temos aí 4 átomos de oxigênio. Como foram formadas 3 moléculas de água, eu tenho 3 átomos de oxigênio, sendo um total de 7 para o lado dos produtos. Então, nos reagentes, eu também tenho que ter 7. Lembrando que a molécula de etanol carrega 1 e também tem o etanol reagindo com o gás oxigênio. Então, para cada molécula de oxigênio, eu tenho 2 átomos. Então, precisamos utilizar 3 mols aí de oxigênio, usar 3 moléculas de oxigênio para poder equilibrar o número de átomos de oxigênio. Tudo bem? Então, balanceamos a equação, certo? Agora, vamos achar a proporção aí. Para cada 1 mol, certo? Então, esses são os coeficientes estequiométricos, certo? Então, para cada 1 mol de etanol queimado, são liberados 1.380 kJ de energia. Então, vamos escrever isso aí. Para cada 1 mol de etanol, liberado 1.380 kJ de energia. A pergunta diz: quanto de energia vai ser liberado se eu formar aí, quanto em massa de etanol, ó, quanto em massa de etanol precisa ser queimada para liberar essa quantidade de energia. Então, para cada quantidade de energia, quanto em massa eu tenho que utilizar. Aqui é válido ressaltar uma coisa que nós fizemos no vídeo anterior. As unidades aqui, ó, desta coluna, elas não estão batendo, certo? Então eu tenho mol aqui e abaixo eu tenho gramas. Então eu não posso fazer a multiplicação cruzada aqui. Lembrando que eu tenho que deixar sempre na mesma coluna a mesma unidade, né? Então eu tenho que converter esse mol para gramas ou no final do processo encontrar um valor em mol e depois converter em gramas, que é a resposta correta, tá? Então vamos lá. Convertendo, cada mol de etanol equivale a 46 gramas, então é só multiplicar cruzado agora. Então eu tenho 1.380x é igual a 46 que multiplica 300. Uma questão de matemática. Aqui nós temos que, para liberar 300 kJ de energia, eu preciso queimar 10 gramas de etanol, sendo então a alternativa correta a letra A. Tudo bem, galera? Então, um exercício que trouxe uma equação de combustão.
em que essa não estava balanceada e houve a necessidade de balancear para a gente conseguir resolver o exercício da forma mais correta, tá? Então, se você ainda não entendeu o balanceamento, volta aqui nesse exercício e reveja novamente o passo a passo. Mas na aula de termoquímica aí que tem no meu canal, tem uns 3 ou 4 exemplos só de balanceamento de equações de combustão. Então procura lá e volta, veja novamente que você vai entender. Bom, seguindo o raciocínio. Outro exercício. Alguns alimentos, como por exemplo o chocolate, que tem 518 quilocalorias por grama, são proibidos em caso de dietas alimentares para emagrecimento. A corrida, como atividade física, consome cerca de 260 kJ por hora. Assim sendo, quanto tempo uma pessoa que comeu uma barra de 200 gramas de chocolate deve correr para gastar a energia adquirida? Então, olha só, esse é um exercício que traz para a gente uma conversão de unidades. Perceba que a energia do chocolate está em quilocalorias. Tudo bem? E a energia, que é a atividade física que foi mostrada para a gente, está em quilojoules, certo? Há uma conversão direta que foi nos dada aqui, ó. A cada uma caloria eu tenho 418 joules. Uma caloria equivale a 418 joules, certo? Então, basicamente é o seguinte: uma pessoa comeu uma quantidade de chocolate, essa quantidade de chocolate vai armazenar uma quantidade de energia, correndo eu vou consumir essa quantidade de energia. Eu quero saber quanto tempo eu vou ter que correr para consumir tudo aquilo que o chocolate me forneceu de energia. Então, vamos lá, vamos na busca dessa resposta. Bem, o primeiro passo aqui é entender que para cada 5,18 quilocalorias, isso equivale a 1 grama de chocolate. Tudo bem? Então, nós vamos em busca de quanto de energia que foi gerada, né, que foi consumida aí, que foi armazenada no organismo quando você consumiu, ou esta pessoa consumiu 200 gramas de chocolate. Tudo bem? Então vamos multiplicar cruzado mais uma vez, uma questão de matemática, e vamos encontrar aí um valor de 1036 quilocalorias. Certo? Bom, esse valor nós vamos agora convertê-lo para joule, para poder relacionar com a atividade física. Então vamos lá. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, 1036 quilocaloria equivale a quantos joules? Tudo bem? Aqui há a necessidade de você converter, por exemplo, este quilocaloria. Então, para resolver isso, escrevi ele na forma de 10 à terceira. Então, ficou 1036 10 à terceira, que multiplica 418. Tudo bem? Então, eu tenho este valor aqui todo, vezes 10 à terceira. Tudo bem? Isso é igual a 4.330,48 kJ. Agora, a ideia é relacionar com o quanto é gasto por hora de atividade física. Então, vamos lá. Para cada 2.600, para cada 1 hora de atividade física, 60 minutos de atividade física, são consumidos 2.600 kJ de energia. Se eu tenho 4.330,48 kJ de energia, quanto tempo eu vou ter que correr? Então, aproximadamente 100 minutos. Tudo bem, galera? Então, aproximadamente aqui 100 minutos. É um exercício tranquilo, parece difícil no primeiro momento, mas se você for seguindo passo a passo, como eu tentei demonstrar aqui, você vai conseguir fazer. A ideia é que você faça com calma e vá percebendo cada relação que foi feita. Então, primeiro, relacionamos a massa de chocolate consumida com a energia que ele tem, para que nós pudéssemos perceber o quanto, o montante total de energia que eu armazenei no meu organismo. Convertemos esta energia para uma outra unidade, pois foi necessário, o exercício pediu, e depois relacionamos com a prática de exercício. Tudo bem? Para tentar descobrir o tempo que eu precisaria praticar para conseguir consumir toda aquela energia armazenada
naquela massa de chocolate. Tudo bem, galera? Tranquilo? Qualquer coisa, volta e vê um pouquinho mais devagar aí esse exercício, tá? Vamos para um próximo? O próximo diz assim: a energia que um ciclista gasta ao pedalar uma bicicleta é de aproximadamente 1.800 kJ por hora, acima de suas necessidades metabólicas normais. A sacarose, C12H22O11, fornece cerca de 5.400 kJ por mol de energia. Qual a massa de sacarose que o ciclista deverá ingerir a fim de obter energia extra para pedalar 1 hora? Então a ideia aqui é você conseguir descobrir o quanto em massa ele vai ter que consumir para ter uma energia suficiente para conseguir pedalar por aproximadamente aí 1 hora, né? Então vamos lá, 1 mol de sacarose me fornece 5.400 kJ. Tudo bem? 1 mol de sacarose. Se eu preciso, por exemplo, consumir 1.800 kJ para pedalar 1 hora, quanto de sacarose eu tenho que comer? Basicamente é essa a conta que a gente vai fazer, certo? Aqui então há a necessidade de você usar uma conversão, não é? Porque o exercício não pergunta em mol, ele pergunta em massa. Então vamos lá, perdoe aqui que eu fui escrever a forma molecular e escrevi ela errado. Então C12H22O11. Como é que você vai descobrir então quanto equivale 1 mol, certo, de sacarose em gramas? Você vai fazer aquela continha que a gente sempre fez, ó. No caso do carbono, 12 vezes o valor do átomo de carbono, certo? Mais 22 aí vezes 1, tudo bem? Mais a quantidade que eu tenho de oxigênio, que no caso vão ser 16 vezes 11. Tudo isso vai dar 342 gramas. 342 gramas equivalem a 1 mol. Tudo bem? Agora é uma questão de matemática, multiplicar cruzado, então toma cuidado para você não se confundir, certo? Multipliquei cruzado, fiquei com 5.400x é igual a 342 vezes 1.800. Então, eu tenho ali que x é igual a 615.000 dividido por aproximadamente 5.400. Então, eu vou ter aproximadamente um valor de 114 gramas consumidas de glicose para gerar 1.800 kJ. Tudo bem? Então, esse aqui é o valor, a massa que tem que ser consumido de glicose para conseguir gerar a energia para o ciclista pedalar por aproximadamente 1 hora. Tudo bem? Então, novamente, mais uma questão de regra de 3, mais uma questão de proporção de quantidade de combustível com a energia que foi consumida. Beleza? Se você não entendeu, volta aí novamente o vídeo e veja o passo a passo um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais pausado, até sanar suas dúvidas. Beleza? Bom, um último exercício para a gente fechar agora toda essa gama, né? Todo esse material aqui. A nutrição parental é usada em pacientes incapazes de ingerir uma nutrição adequada oralmente. Os lipídios podem ser utilizados para fornecer energia quando o corpo não pode obter toda a necessidade energética dos carboidratos. A proporção de calorias providas por lipídios é normalmente 30% das calorias diárias totais. Os lipídios provêm 9 calorias de energia por grama, e o limite máximo de gordura para uma dieta saudável deve ser inferior a 65 gramas. Foi preparada para um paciente uma dieta de 300 calorias diárias. Considerando os padrões de limite aceitáveis, pode-se afirmar que a quantidade de lipídios na dieta é... Bom, então aqui a gente vai ter que fazer algumas relações. Vamos lá então. Quais valores que são importantes para a gente? Ele está dizendo aqui, ó, que a proporção de calorias providas de lipídio é normalmente 30% das calorias de diárias totais. Então,
Esse paciente tem essa quantidade aqui, ó, 3.000 calorias diárias. Então, 30% disso é de lipídio. Então, vamos descobrir quanto é que vale 30%. Então, basicamente, vamos fazer uma regra de 3 aqui. Então, 3.000, você poderia fazer 3.000 aqui, seria 100%, por exemplo, certo? Mas existem maneiras de fazer isso mais fácil e um pouquinho mais rápido, tá? 30%, então esse aqui é um dos exemplos, uma das formas de fazer. X, tá? Então, quanto é que vale aí em calorias essa quantidade de lipídio? Então, você vai ter que fazer 3.000 multiplicado por 30 dividido por 100. Então, 900 calorias, certo? Então, 900 calorias seria referente aí à quantidade de lipídio que foi ingerida, beleza? Então, ele fala assim, ó, 9 calorias de lipídio são encontradas em 1 grama. Então, vamos descobrir quanto em gramas tem, certo? Nessa dieta. Se você sabe que para cada 9 calorias, beleza? Isso equivale a 1 grama de lipídio. Então, vamos escrever isso aqui. 1 grama de lipídio. Certo? 1 grama de lipídio. Se você tem 900 calorias, quantas gramas de lipídio você vai ter? Bem tranquilo, né? Não vamos usar x aqui não, vamos usar uma outra letra, já que a gente já usou x na regra de 3 passada. Vamos usar aqui, por exemplo, a letra W. Tá? Então, quantas? Nesse tempo aí que eu apaguei, quantas gramas de lipídio está sendo ingerida nessa dieta? E esse valor, ele é desejável ou ele é indesejável? Olha só, o nosso parâmetro aqui é um valor desejável seria uma quantidade inferior a 65 gramas. Tudo bem? Uma quantidade inferior a 65 gramas. Quantas gramas de lipídio essa pessoa está ingerindo? Vamos lá, resolvendo essa conta aqui, dei um tempo para vocês, essa pessoa está ingerindo 100 gramas de lipídio. Então, a tua alternativa correta, ou tua resposta é, este valor ele é indesejável e ele é igual a 100. Tudo bem? Tranquilo, galera? Então, mais uma vez, uma questão de proporção aí, relacionando o valor de energia, só que agora de um alimento. Tranquilo? Bom, por hoje é só, pessoal. Até uma próxima.